Note que quem impõe a marca da besta ao mundo não é a besta do mar, que nós identificamos como sendo o papado. E esse ponto tem que ser levado em consideração, porque de vez em quando, aqui e ali, nós encontramos alguns irmãos muito aflitos sobre o que acontece nos bastidores do Vaticano. De vez em quando nós encontramos alguns irmãos muito interessados em saber, né, o que ocorre dentro do sistema papal, ou na sede romana, as decisões que ali são tomadas, porque se parte de um falso pressuposto de que é o papado, a besta do mar, que vai impor um decreto com penalidades sobre os homens. Quantos já ouviram isso aí em algum momento, né, que o Papa vai assinar um decreto dominical, né, e que isso vai, de alguma forma, prejudicar os adventistas no tocante à liberdade de culto, liberdade de consciência e assim por diante? Quem já ouviu isso? E isso não vai acontecer, certo? Não é o papado, não é o sistema papal que vai impor o decreto dominical. O texto é claro, é a besta que se levanta da terra, que exerce poder e autoridade sobre o mundo inteiro. É a única nação sobre a terra que tem poder bélico, militar, poderio econômico, influência cultural e política para impor sobre as pessoas uma legislação de caráter universal, sob pena de boicote econômico universal. Só existe uma nação capaz de fazer isso, com força suficiente para impor ao mundo uma legislação. E essa nação não é o Vaticano. Decreto dominical não é coisa do papado. Veja o que eu estou dizendo, o decreto como uma lei civil a ser imposta ao mundo no tempo do fim, não é coisa do sistema papal. É coisa dos Estados Unidos da América, a maior nação protestante do mundo. Compreendido esse ponto? Então, os irmãos que estão esperando aí que o Papa assine o decreto, né, vão esperar certamente por muito tempo. Aqui e ali eu vejo alguns irmãos aflitos, porque o Papa divulgou no seu Twitter, né, uma mensagem convocando os irmãos da fé para respeitarem o domingo, o dia do Senhor, não profanarem, né, o domingo. E aí eu vejo muitos adventistas nas redes sociais, né, divulgando essas mensagens do Twitter, do Papa, né, com relação à observância do domingo. Né? E os irmãos ficam perplexos, atônitos, pasmos com essa atitude do Papa. Eu confesso para vocês que isso não me impressiona nem um pouco. Eu ficaria realmente impressionado se o Papa convocasse os irmãos para guardarem o sábado. Não é verdade? Mas o Papa convocar os irmãos católicos e os protestantes para observarem o dia do Senhor, que ele considera como sendo domingo, o que é que há de novo nisso? Só tem aproximadamente 2000 anos nessa história? Ou não? Então, embora o domingo seja um filho do papado, embora o domingo seja da autoria do papado, a observância religiosa do domingo, a imposição civil de um decreto dominical não virá por esse meio, por essas vias. Não será imposto pelo papado. Não é a besta do mar que faz tal coisa. Pelo que vocês leram no texto, em Apocalipse 13, quem é que faz isso? Okay. Então, nós deveríamos estar mais preocupados com os projetos de lei no Congresso norte-americano do que com o que ocorre nos bastidores do Vaticano. De alguma forma, o inimigo das almas desviou a atenção dos irmãos do verdadeiro locus, onde a profecia está se cumprindo gradualmente, desviou a atenção para um outro lugar. Enquanto muitos ficam perplexos, observando o que ocorre dentro do Vaticano, e ficam perplexos com as mensagens do Papa, convocando os irmãos da fé para a observância e o respeito do domingo, e esquecem do local onde a profecia está atingindo o seu verdadeiro cumprimento. Então, a questão aqui é saber para onde olhar para ver na história o cumprimento profético.
Ok? Eu vou ler um texto aqui. Quero que os irmãos reflitam alguns textos de Ellen White que tem a ver com a nossa escatologia. Veja o que ela diz em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 81. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Ouçam bem as expressões. A imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça. Pois isso o quê? A imagem da besta será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. No tempo do fim, o destino eterno do povo de Deus será decidido por uma prova final. E essa prova final será imposta ao mundo pela imagem da besta que será formada antes que termine o tempo da graça. Então, cabe a nós agora entender o que é essa imagem da besta. Nós lemos isso no texto do Apocalipse 13. Lá diz que é a besta da terra que faz com que os homens construam uma imagem da primeira besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E obriga o mundo a prestar homenagem, a adorar a imagem da besta. O que é essa imagem da besta que será formada sob a supervisão da nação norte-americana, que é a besta que se levanta da terra? O que é a imagem da besta que deve ser formada e que, uma vez construída, vai interferir diretamente em nosso destino eterno no tempo do fim? O que é a imagem da besta? Você chega em casa, olha no espelho, você vê ali a sua imagem, né? O que é uma imagem? E o que seria, então, formar uma imagem da primeira besta? Construir, dentro dos Estados Unidos, um sistema político e religioso tão intolerante e perseguidor como foi a primeira besta durante o período de sua supremacia. Ao agir dessa maneira, estará agindo conforme a imagem e semelhança da primeira besta. Em uma outra passagem do Grande Conflito, na página 443, Ellen White define para nós o que é a imagem da besta. Ela diz: o que é a imagem da besta e como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres. E é uma imagem da primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta do mar, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins.